Eu gostaria de explicar o seguinte: há uns 6 ou 7 meses, Deus tem nos dado alguns ensinos a respeito de cosmovisão cristã. Eu mencionei para vocês ao longo desses 6 meses que a ideia de cosmovisão é a maneira como a gente vê a vida. É uma expressão muito comum nos dias de hoje. E a gente falou desse assunto repetidamente durante esses meses, mostrando como que Deus quer que a gente veja a vida, como que a gente veja o mundo, como a gente veja a verdade, a morte, o futuro, o passado, como que Deus tem nos preparado para a gente lidar nessa vida. Eu repeti muito esse assunto porque, baseado na maneira como a gente vê a vida, isso define a qualidade da nossa vida, né? Porque a gente está lidando o tempo todo com coisas boas e ruins, e muitas vezes a gente se pergunta: como que eu me vejo nesse mundo? Qual é o papel de Deus nisso tudo? Até onde Deus interfere? Como que eu posso proceder e planejar a minha vida? Então, esse estudo que a gente teve, eu acho que ele dá um norte. Mas hoje, como eu havia falado, eu quero começar uma espécie de segmento novo dentro desse assunto. Vou usar como base esse material, um livro de um homem chamado Paul David Tripp. O nome do livro é Instrumentos nas Mãos do Redentor. Esse livro, ele tem uma ideia bem prática de mostrar como que, entendendo Deus, como que a gente pode também não apenas viver uma vida de qualidade, uma vida, vamos dizer, boa e ajustada, mas como que a gente pode também passar a ser instrumentos de Deus para alcançar outras pessoas. Pessoal, eu não tenho a menor dúvida de que esse estudo é necessário, de que esse estudo é atual, porque está mais do que claro que as pessoas estão andando por aí desorientadas, cada uma para o seu lado, cada pessoa lutando com algumas áreas especificamente, e muito além das lutas humanas no sentido de emprego, finanças e saúde, as grandes batalhas humanas estão sendo travadas dentro de nós, nos valores, nas ideias, nos sentimentos, nas emoções. A gente é uma sociedade fragilizada psicologicamente e emocionalmente, e a desordem que está acontecendo dentro de nós, ela tem trazido mais danos do que as tragédias e as coisas exteriores. Então, o estudo desse material, eu acho que vai ajudar a uma organização interna, e Deus permita que a gente possa causar um impacto na vida das pessoas também, tá bom? Então, a gente começa hoje e a gente vai até onde Deus permitir, certo? Vamos orar, irmãos, dando graças a Deus por isso? Soberano Pai, eu quero te engrandecer, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus precioso que tem dado a nós a oportunidade de conhecer mais de Ti, de conhecer mais e mais de quais são os Teus caminhos. Eu sei, Deus, que cada pessoa que veio aqui tem no coração um desejo sincero de conhecer mais do Senhor e de viver uma vida melhor. E eu quero orar, Deus, juntamente com esse grupo, pedindo ao Senhor que dos céus derrame sobre nós iluminação do Espírito, entendimento espiritual, para que a gente possa, Deus, ver na palavra aquilo que o Senhor traz e que a gente tenha, Deus, condições de colocar em prática em nossa vida. Eu tenho certeza, Pai, que as mesmas batalhas que nós aqui temos travado, milhões e bilhões de pessoas estão travando o mundo afora, pessoas lutando com doenças, com crises de água, de clima, às vezes financeiro, problemas familiares, mas ainda mais problemas na emoção, no psicológico. E a gente está vendo, Pai, que a nossa sociedade precisa muito que o Senhor venha nos mostrar como viver e que dos céus paz possa vir para nós. Eu sei, Deus, que o mundo tem buscado alguma forma de equilíbrio, de estabilidade, de paz, e muitas vezes está projetando isso em coisas da vida, como status, como profissão ou talvez até dinheiro. Eu sei, Deus, que esses são enganos do mundo para nos distanciar da verdadeira fonte da paz. Mas eu quero te pedir, Deus, leva o nosso coração para mais perto do Senhor e nos ajude nesses estudos bíblicos a aprofundar, a conhecer, e que o conhecimento venha nos trazer essa qualidade de vida. Eu oro não apenas por nós que estamos aqui, mas por cada igreja, grupo, cada líder, cada pessoa que individualmente em casa tem buscado conhecimento. A minha oração é para que a verdade
seja a ferramenta de libertação para todos nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria dizer que uma apresentação do cenário que a gente está vivendo, ela é necessária. Eu tenho repetido isso em muitas aulas, porque o tempo todo é como se a gente tentasse mostrar que esses assuntos são necessários. E nos últimos meses, enquanto falava desses assuntos, eu tentei mostrar para vocês como que a natureza humana está precisando de ajuda. Vez ou outra, a gente quando liga a televisão, a gente ouve e diz assim, a natureza pede ajuda, o clima pede ajuda. A gente assiste lá o Globo News, tem aquelas propagandas dolorosas, irmão Wilson, do Médicos Sem Fronteiras, aquele monte de criança lá sofrendo, e essas coisas todas, e a gente olha para o mundo e fala, nossa, o mundo está precisando de ajuda. Mas irmãos, eu quero mostrar para vocês que não é só uma necessidade de ordem humana, física, material, não tem a ver só com as coisas que a gente apalpa. Pense na frase que vou dizer. Antigamente, amava-se pessoas e se usava coisas para demonstrar amor. Ama-se pessoas e usa coisas para demonstrar. O mundo tem desenvolvido e tem amado coisas e usado pessoas para conquistar. Olha como que é um processo inverso. A natureza humana, ela tem sofrido muito, porque o amor humano, ele não está sendo dedicado mais às pessoas e usado as coisas da vida para demonstrar o amor e o sentimento que se tem por elas. Imagine isso, a gente ama uma pessoa e quer dar para ela um anel de ouro ou quer dar para ela uma roupa bonita para demonstrar o quanto nós amamos. Deveria ser assim, mas hoje não. Eu quero ouro, então eu quero escravizar pessoas, colocar elas, sim, túneis quilométricos adentro da terra, fazer a pessoa ficar lá sem oxigênio, sem ar, sofrendo, sem ver luz do dia, para ganhar o ouro para mim, porque eu quero ouro. E no final das contas a gente descobre, como um dia eu estava ouvindo o André falar, que a gente é o grande produto hoje do mundo, que se a gente não paga pelo produto, logo a gente é o produto. E o ser humano, de fato, é um produto hoje. É só um meio para se alcançar uma qualidade de vida. Porque o mundo nosso ama coisas. E para alcançar as coisas que ama, não mede esforços para usar pessoas. Vocês concordam comigo, irmãos? Não estou errado. É uma leitura óbvia da vida. Infelizmente, a gente observa que mulheres têm sido usadas, homens têm sido usados, pessoas como mão de obra estão sendo usados, porque no fim das contas, as pessoas querem conquistar aquelas coisas que tanto amam, e quase sempre é poder, quase sempre é dinheiro, quase sempre é satisfação sexual, quase sempre é controle, e para a gente alcançar esses elementos, não importa o uso que vou fazer do próximo. Quando a gente ouve de pedofilia, quando a gente ouve de estupro, quando a gente ouve de assalto, quando a gente ouve de assassinato, quando a gente ouve de corrupção, tudo isso está sendo esclarecido e ficando óbvio. Estão usando as pessoas para conseguir aquilo que desejam. É um cenário do nosso mundo. Enquanto isso está acontecendo, irmãos, a gente observa também que o ser humano está buscando fórmulas, receitas mágicas para o sucesso. 5 passos para o corpo saudável, 5 maneiras de ganhar na loteria e ganhar na Mega Sena. O passo a passo de ficar rico investindo em ações, ou como ter a saúde maravilhosa, 5 dicas para ter uma saúde emocional. Nosso mundo está nesse ponto. Emoções complicadas, pessoas usando pessoas, e o nosso mundo está buscando fórmulas. O tempo todo, quando a gente liga a televisão, ou quando a gente vai em alguns lugares, irmãos, isso é em segmento de teologia, ou em segmento de terapia, qualquer lugar. Vocês estão observando que hoje terapia está em alta, esse movimento coach está em alta, palestra de autoajuda, de tudo está em alta, não está? Eu falo para vocês, eu não tenho ido nessas de ordem emocional, mas tenho ido em áreas de teologia no meio religioso.
E me surpreende como que virou um setor do mercado que está dando muito resultado. Por quê? Os líderes estão doentes, com igrejas não saudáveis, eles estão frustrados, então surgem instituições que vão orientar esses pastores e igrejas, porque está pegando um povo quebrado e estão procurando um passo a passo para o sucesso. Aí o que acontece? Tem palestra, tem acampamento de autoajuda, tem um período sabático no Havaí, tem viagem para não sei para onde, tem estudos para o sucesso, mas tudo a um preço exorbitante. Então está se procurando muito isso. As pessoas estão procurando fórmulas, e é por isso que esses movimentos estão muito em alta. E sabe, irmãos, não existe fórmula mágica para nada. Não existe um abracadabra ou abre de sésamo que você balança uma varinha e pum, o pastor fica saudável, a igreja cresce. As emoções se recuperam rápido, ou você vai lá agora e vai ganhar os 200 milhões da Mega Sena, porque existe um passo a passo. Irmãos, isso é bobagem. Mas a nossa sociedade está tão carente que ela está procurando um meio fácil e rápido de se alcançar alguma coisa. Eu vou usar essa expressão: o homem está buscando redenção, e não é essencialmente redenção espiritual com Deus, é redenção de vida. A pessoa quer dar a volta por cima, ela está tentando de alguma forma mudar o cenário da vida dela. É o tal do beijinho no ombro, ou a minha vitória tem sabor de mel, que em algum momento alguém vai me ver e vai falar assim: nossa, era aquele cara mesmo que estava ali, ó, lá na pior. Eles vão me ver, não vai ter jeito, eu vou desdenhar, né? Irmãos, o mundo está assim, não está? As pessoas estão procurando uma forma de se redimir da própria vida, tentar de alguma forma mudar o cenário que vivem, talvez até para impressionar os outros, ou para provar para as pessoas que elas estavam erradas a nosso respeito. Porque infelizmente a maioria de nós cresceu em ambientes onde o nosso melhor nunca foi procurado e nunca foi incentivado. Tenho falado isso com algumas pessoas. Felizes são aqueles filhos que cresceram alavancados, que cresceram impulsionados para ser o melhor. A maioria de nós tem sido criado, né? Tem roupa, comida e um ambiente seguro, mas o nosso potencial, as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos não foram descobertos e lapidados. Pais, façam isso com seus filhos, né? Eu acho que é um dever que você tem com eles. Ao invés de só dar a comida, a roupa e a casa, quem sabe você pode começar a identificar nele as virtudes, as habilidades e impulsionar ele para o futuro de alguma forma, para que ele já cresça tendo um norte profissional, para que ele já cresça, vamos dizer, motivado a fazer algo diferente dos outros, porque no mundo que a gente vive, quem não faz algo diferente não vai ter espaço mais. Estão observando isso também? Então, a maioria de nós não cresceu assim. E aí, no fim das contas, está todo mundo numa situação de vida complicada e está procurando uma redenção, uma forma de dar a volta por cima. Bem, ama-se coisas, usa pessoas. Uma sociedade de fórmulas mágicas que está procurando uma forma de redenção. Mas, no meio disso tudo, eu quero mostrar para vocês 2 exemplos, para que, irmãos, para que a gente veja que o problema do homem não está só nessas coisas exteriores. Eu estou andando preocupado e concordo com esse cara numa coisa que ele fala assim: fora isso que eu já disse, a gente está lidando num mundo com erros das pessoas, lidando com os erros delas, lidando com as negligências delas, lidando até com aquilo que está no nosso controle. E o problema é que a gente está tentando falar assim: não, o problema do mundo é que a gente está sofrendo muita injustiça, é que meu pai, a minha mãe, não me impulsionou quando eu era criança, não extraiu de mim o meu melhor, só me deu comida. Ou o meu problema é que o líder lá da minha igreja me prejudicou, ou o meu patrão lá me prejudicou, ou porque quando eu era criança, teve um tio sem noção que fazia brincadeira de mau gosto comigo, aquilo mexeu na minha emoção a respeito do meu corpo, e uma série de coisas que acontecem, que a vida humana é assim. Aí a gente começa então a lidar assim no mundo como se tudo tivesse a ver com o que a gente experimenta, a injustiça que sofre, ou a criação que teve, ou os problemas que está experimentando. O Paul David Tripp, nesse livro, ele fala uma coisa que é legal, ele diz:
O homem tem uma condição que resulta em comportamento. O homem tem uma condição que resulta em comportamento. E a condição é o pecado. Irmãos, pecado não tem a ver com comportamento na essência. Pecado é uma condição humana. É como uma deficiência interna. Um descontrole, um desregulamento é uma doença que está dentro de nós. É uma condição humana que resulta em comportamentos. Mas quando ele fala desse assunto, é interessante que ele quer mostrar que a gente precisa começar a olhar para o mundo então, não só como quem vê o problema do Adilson que me interfere, ou da Leia que me interfere, não. Mas eu entendo que eles têm essa condição, mas que eu também tenho. E que nós nos complicamos mais, porque o pecado dos outros atrapalha a minha vida, mas eu também costumo reagir com pecado e com erro, o erro que cometem contra mim. Talvez eu falei assim muito filosoficamente, né? Mas vocês vão entender isso, porque o exemplo é bom toda a vida. Quer ver? 2 exemplos, tá? O cara conta, bem, 2 histórias, talvez inventadas. A história da Pâmela, a história do Ciro, tá certo? Vamos observar que são 2 contextos. Se alguém já leu o livro, né? Vai falar, ih, pastor, já vi isso. Bem, escuta comigo, tá, irmãos? Ó, é aula, isso tem a ver com a Bíblia, né? Então, espero que vocês celebrem isso, que vai enriquecer, tá bom? É pouquinho exemplo. As Escrituras concordariam que o problema humano é um problema de informação, no sentido de que eu não sei o que preciso saber. Elas não negam o impacto que as nossas experiências humanas produzem, contudo sustentam que o problema central do homem é mais profundo e ele antecede a nossa experiência. Irmãos, isso aqui é importante. Porque a grande pergunta é, será que o problema do mundo são as más experiências que a gente teve? O lar desestruturado, o pai alcoólatra, o recurso limitado? Será que é uma doença física? Será que isso é o problema do mundo? São as experiências? O autor pensa que o problema é anterior às experiências. Ele fala então, a Bíblia reconhece a interação complicada entre o mundo físico e espiritual, mas nunca situa o problema central do homem na sua biologia, ou seja, no seu corpo. Vê o problema além. Dessa maneira, a Bíblia é radical se comparada com a cultura. Então, ele vai dizer assim, a Bíblia diz que o problema central do homem, a razão de fazermos o que fazemos é o pecado. O que está sendo dito então aqui? As Escrituras definem o pecado como a condição humana que resulta em comportamento humano. Somos todos pecadores e por isso todos fazemos coisas pecaminosas. Então, o que eu sou me leva a fazer o que faço. Irmãos, é um contraste. Às vezes a gente fala assim, eu sou pecador porque peco, né? Eu pequei, então sou pecador. Da ótica bíblica não é assim. Eu sou pecador, logo peco. A minha condição me leva a praticar essas coisas, infelizmente. Foi por essa razão que ele disse que o problema precede a experiência. O salmista Davi diz, eu nasci na iniquidade, eu já nasci com um coração corrupto, e a minha mãe me concebeu no meio do pecado. Davi então está dizendo que ele nasceu com um problema básico, já nasceu com um defeito original, é o problema humano. Ele tinha então esse problema muito antes da primeira experiência. Davi já reconhecia que antes mesmo de chorar, de fazer birra, de fazer pirraça, de dar tapa na cara da mãe, de jogar fora o pratinho de comida e todas essas coisas, antes de fazer esses atos rebeldes e pecaminosos, ele entendia que já tinha em si uma natureza errada. Algo está errado com o meu interior e afeta então o modo como o homem funciona. Isso tem enormes implicações na vida. O fato de o pecado estar entranhado na minha natureza como ser humano é inevitável. Ele marca o que eu penso, ele marca o que eu digo, ele marca o que eu faço. Essa natureza vai guiar as minhas paixões,
as minhas respostas às autoridades e até as minhas decisões. Altera meus valores, minhas esperanças, os meus sonhos e me faz interpretar a vida que tenho. Então veja, irmãos, a condição humana, ela afeta a maneira como a gente vive. Essa condição dentro de nós, que a Bíblia diz que é uma condição pecadora, porque a Bíblia fala, todos estão e são pecadores, isso afeta a maneira como eu vejo a vida, inevitavelmente. Ele então vai dar alguns exemplos. Se você lidar com suas próprias dificuldades, ou vai ajudar outras pessoas que querem lidar com elas, você deve corrigir o modo errado de pensar. Sim, você deve lidar com o seu sofrimento do passado e com as maneiras como o seu corpo funciona, mas você precisa fazer algo mais. Precisa ajudar as pessoas a entender o seu pecado e que é ele que distorce as experiências. Então, irmãos, o convite sempre é: trata o coração, trata a vida, trata a raiz do problema, ao invés de ficar tratando os sintomas. O problema do nosso mundo hoje é que a gente quer resolver os problemas externos. Ah, mas meu filho fala palavrão, meu filho faz aquilo, meu marido faz aquilo, o meu empregado faz aquilo outro, meu irmão faz isso e aquilo. E a gente fica preocupado, irmãos, com os sintomas, com essas coisas que não são o problema maior, mas que indicam um problema maior. Às vezes a criança, ela é egoísta, é orgulhosa. Às vezes o marido tem um coração adúltero, ou outras coisas, outros exemplos, ou ama o dinheiro. Então, não são as pequenas coisas do nosso dia a dia, mas tem a ver com o coração, com aquilo que está aqui dentro. É mais do que as pequenas coisinhas que praticamos. O exemplo de Pâmela. Pâmela veio de um lar abusivo. A pior hora do dia era quando o pai voltava do trabalho para casa. Pâmela tentava estar fora de casa, ou seguramente escondida no quarto, para ficar fora de alguma situação perigosa. Essas foram experiências que a influenciaram de maneira muito intensa. Deveríamos chorar com Pâmela e devemos ficar indignados diante das coisas erradas que foram feitas contra elas, mas deveríamos fazer mais. Ele conta esse exemplo: uma jovem que cresce num lar abusivo, um pai severo, ele não dá detalhes, mas poderia ser até abusivo, quem sabe sexualmente, no sentido de violência emocional, violência psicológica, violência física, talvez violência sexual. Essa Pâmela tinha horror da chegada do pai em casa, e isso afetou muito a maneira como ela vivia. Imagine, irmãos, que nós temos acesso a essa pessoa para ajudá-la. Será que o problema dela é apenas esse? Ao examinar as lutas atuais de Pâmela, anos se passaram e como ela está vivendo hoje, percebe-se que o problema dela não é só a experiência que ela viveu, mas como ela lidou com esses problemas e experiências. Pâmela é extremamente controladora, uma pessoa difícil para se trabalhar ou de se tornar amiga, está constantemente discutindo, sempre exigindo ser reconhecida como a correta e a que tem razão sempre. Ela é obcecada pelo que os outros pensam a respeito dela, e isso determina o modo como ela interage com os outros. O mantra pessoal de Pâmela é: o que nessa situação me beneficia? Ela é crítica, intolerante e raramente dá o benefício da dúvida a qualquer outra pessoa. Quando você conversar com Pâmela, ela vai retratar a si mesma como alguém que sofre profundamente. Ela fala a respeito de se sentir rejeitada e solitária. Ela se engana, pensando que as pessoas a veem como uma ameaça. Sente como se ninguém respeitasse a opinião dela. O que está acontecendo com Pâmela? Será que todas as questões presentes são apenas resultado das experiências do passado? É evidente que existe mais. Pâmela não somente está lutando com os horrores do passado, mas de como ela lidou com eles. É esse o ponto que as Escrituras, a esse ponto que as Escrituras nos conduzem. Se o pecado é parte da nossa natureza, estaremos sempre lidando não somente com a nossa história, mas como o nosso pecado distorce a nossa história. A ajuda só pode vir
quando lidamos com o passado, mas também com o nosso próprio pecado. Isso é imprescindível, porque pecadores têm a tendência de reagir de maneira pecaminosa quando são vítimas do pecado de alguém. Essa frase, irmãos, é muito importante. Pecadores têm uma tendência a agir pecaminosamente quando são vítimas do pecado de outra pessoa. O caso desse exemplo, irmãos, só uma análise breve, ele é interessante porque o cenário dessa moça, desse exemplo que o escritor dá, é um cenário típico. Uma pessoa que cresce num ambiente desfavorável e aquilo atrapalha a vivência dela. Mas será que esse é o único problema? Será que essa é a única... Será? Então vamos pegar e falar assim, não, a culpa da minha vida é do meu pai. O meu fracasso, então a Pâmela podia dizer, eu sou essa pessoa ruim que sou. Eu sou controladora, egoísta, manipuladora, sou cruel, não dou o braço a torcer para ninguém, eu quero ganhar vantagem em tudo. Todas essas coisas que ela é hoje, poderia pegar e dizer, eu já sei quem é o culpado. O culpado é meu pai. Ele fez isso errado comigo. A psicologia atual vai dizer que sim. Coitada, ela é só vítima do mundo. Aí sabe qual é o problema, irmãos? Todo mundo tem um passado meio ruim em alguma coisa. Se a gente vasculhar o nosso passado e quiser achar uma coisa ruim, todo mundo vai achar um asteriscozinho no nosso passado. A falta de alguma coisa, o excesso de outra coisa. E aí a gente então se coloca numa posição de tadinho de mim. Uma sociedade de coitados, onde todo mundo é coitado. Todo mundo é vítima do passado. E todo mundo é culpado da minha história. Mas eu não. A Bíblia ensina que todo mundo é pecador, que o pecado do outro atrapalha a minha vida, mas que o meu pecado, ele me leva a agir de forma errada, até com as experiências que eu vivo. Deus está tentando tratar, irmãos, o coração da Pâmela, não só ajudando ela a lidar com o sofrimento do passado dela, mas Deus quer mudar o coração dela, para que ela deixe de ser controladora, manipuladora, egoísta, porque esse é o pecado dela. O pecado do pai afetou a vida dela, mas o pecado dela, a forma errada como ela também reagiu com o pai, está afetando a vida dela daqui para frente. Veja se isso não é um ciclo, irmãos. Veja se isso não é uma tal maldição hereditária, um troço errado que passa de geração em geração. Filhos que receberam traumas, que vão criar filhos traumatizados, que vão criando filhos traumatizados. É o cenário que a gente está vivendo. Porque pecadores costumam agir pecaminosamente quando são vítimas do pecado de outras pessoas. Um exemplo contrário agora. Considere um outro exemplo. O exemplo agora é Ciro. O pai do Ciro é um presbítero ativo na igreja. A mãe é altamente comprometida com o ministério. Ciro foi criado num lar agradável, onde o cristianismo, a adoração, tudo aquilo era diário na família e eles tinham experiências compartilhadas. O pai trabalhava duro e era muito bem sucedido. Seus pais tinham um relacionamento sólido e se comunicavam razoavelmente bem com os filhos. Ciro frequentou uma escola cristã e os pais tiveram recursos para mandá-lo para uma boa faculdade. Contudo, nem todas as coisas estão indo bem com Ciro. Quando você falar com Ciro, ele já terá passado por vários empregos de curta duração e se casado 2 vezes. Ele está visivelmente irado o tempo todo. Ciro reclama de viver num mundo de imbecis, que não tem tempo de escutar ninguém e que as pessoas não sabem o que fazem. Ele diz que perdeu os empregos porque os chefes se sentiram intimidados com ele, porque ele sabia mais do que eles, mais do que todo mundo. Ele vê suas ex-mulheres como pessoas fracas emocionalmente, incapazes de viverem com alguém que é seguro, organizado e que sabe o que faz. A vida presente de Ciro é influenciada pela sua família de origem? Claro! Porém, mais uma vez, existe algo mais profundo acontecendo. Ciro está basicamente lutando com Ciro, com ele mesmo. O pecado não somente faz reagir pecaminosamente ao sofrimento, mas ele me faz agir de maneira pecaminosa
até mesmo diante das bênçãos que recebi de Deus. A criança inteligente provoca a criança burra. O atleta zomba do garoto que é perna de pau. Alguma coisa errada está dentro de nós e não nos permite lidar corretamente com as bênçãos que recebemos. O exemplo da Pâmela, irmãos, é um exemplo de sofrimento. Fez com que ela agisse mal. Mas analise o exemplo do Ciro. Filho de cristãos, boa família, bons estudos, um lar saudável, um ambiente favorável, o menino está em boa escola, o menino vai para boa faculdade, o menino cresceu assim totalmente bem amparado. Mas quando você conversa com ele hoje, ele não fica em empregos, ele já se separou 2 vezes, ele tem um senso de superioridade, perdeu o emprego porque o patrão tem medo dele, perdeu o casamento porque a esposa é imbecil demais, é muito fraca emocionalmente, não aguenta um homem tão bom e capaz igual ele, né? A vida dele também é desequilibrada e descontrolada. Se a Pâmela não soube lidar com as tragédias do passado, o Ciro não soube lidar com os benefícios que recebeu. A pergunta que fica é: será que o problema é só a história? Será que o problema então é só a história de sofrimento? Será que o problema humano é um lar altamente favorável? A resposta sempre é não, irmãos. O problema do homem está dentro dele. E é por isso que pessoas em lares desestruturados agem pecaminosamente, da mesma forma que pessoas em lares estruturados também agem pecaminosamente. É por isso que o homem precisa de um Redentor. Todos os homens. Todos os homens. A verdade, irmãos, é que enquanto o nosso mundo está procurando uma fórmula mágica para a vida, procurando uns 5 passos para ficar milionário, ou para ter um corpo saudável, ou para ter emoção equilibrada, enquanto as pessoas estão procurando formas de redenção, o convite bíblico é para te dizer: você não precisa de redenção, você precisa de um Redentor. Você precisa mais de alguém que te redima do que propriamente de alguma forma de redenção. É bem diferente, irmãos. Porque quem tem um Redentor, rápida e facilmente alcança a redenção. Porque quem pode me redimir, na essência, não sou eu mesmo. Apenas o meu Redentor poderia me redimir de verdade. Vou abrir um espaço para troca de ideias, mas só para fechar esse ponto, irmãos, queria dizer para vocês assim: a gente está precisando de Cristo mais do que todas as coisas. Esse é o cerne. Não é preciso abrir sua Bíblia, mas vou ler para você um versículo. E aí a gente vai ter uns minutinhos. E aí a gente vai ver isso. O texto é de Colossenses 2, do versículo 8 em diante. Mas eu vou ler apenas alguns versículos que dizem assim: cuidado, cuidado, para que ninguém venha seduzi-lo por um caminho de filosofia, por um caminho de sutilezas que passam despercebidas, que agem seguindo o costume dos homens, conforme as tradições do mundo, mas não segundo Cristo. É na pessoa de Cristo que está a plenitude da divindade. É nele que o homem é aperfeiçoado, porque ele é a cabeça sobre todas as coisas. É ele quem circuncida ou limpa o coração humano. É ele quem dá nova vida ao homem, porque ele venceu tudo quando morreu naquela cruz. Eu li o texto de outra forma, para te mostrar, irmãos, o seguinte: há 2000 anos atrás, quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele escreve para dizer assim: existem muitas teorias, sutilezas, tradições e costumes humanos. Existe uma série de ideias que tentam conduzir o homem pelo caminho, mas Paulo diz: se você é alguém que tem acesso ao nome de Cristo, ele fala: cuidado, para que as pessoas não alinhem você com o caminho da filosofia, da tradição e dos rudimentos do mundo. Ele vai dizer assim: cuidado, a sabedoria humana, ela quer guiar você pela sabedoria dela. Ou seja, pecadores, pessoas que têm uma condição errada
estão querendo guiar outros de condição também errada por um caminho que ninguém sabe se de fato vai dar certo. Esse é o ponto, irmãos. Será mesmo que esse é o caminho que a gente deveria seguir? Paulo vai dizer não. Ele fala, seja guiado por Cristo. E Paulo diz, ele é totalmente Deus, ele aperfeiçoa o homem, ele é Senhor sobre todas as coisas, e ele pode limpar o seu coração e te dar nova vida. É por isso que nós precisamos de Cristo, antes de todas as outras coisas. A igreja tem sido um lugar de fórmulas mágicas. Escola, mídia, líderes, as pessoas do mundo estão oferecendo fórmulas mágicas para todo mundo ir bem. Mas, irmãos, se você tem de fato uma visão correta sobre a pessoa de Jesus, eu quero te dizer, você precisa de Cristo mais do que todas as coisas. Você precisa é dele, não de fórmulas, não de filosofias. Porque ele pode operar em nós, irmãos, aquilo que os elementos humanos não podem. E isso é algo necessário para os dias de hoje. Poucas linhas, vou ler e vou acabar, tá bom? Diz assim: a melhor notícia que o reino de Deus nos traz não é a isenção de dificuldades, ou de sofrimentos, ou de perdas. Antes, a melhor notícia que o reino de Deus nos traz, é a notícia do Redentor que veio para nos resgatar de nós mesmos. É intencional isso, irmãos. Não é me resgatar do meu lar abusivo, ou do meu lar altamente favorável. Não, é me resgatar de mim. O problema maior está em mim. Seu resgate produz mudança que basicamente altera o modo como eu respondo aos eventos inevitáveis da vida. A mudança que Cristo opera em mim, irmãos, não é essencialmente para mudar o cenário onde eu vivo, para transformar um cinza em verde, um ambiente desfavorável em passarinhos cantando e voando, não. Porque o mundo é mau, porque ele é cheio de pessoas ruins. Mas Jesus, o meu Redentor, vai me ajudar a lidar com o cenário onde vivo. O Redentor, ele transforma homens rebeldes em discípulos, tolos e estúpidos em ouvintes humildes. Ele faz com que os paralíticos voltem a andar. Nele podemos encarar a vida e reagir com fé, com esperança e com amor. E à medida em que o nosso Redentor nos modifica, ele nos permite ser parte do que ele está fazendo na vida das outras pessoas. Ao responder ao trabalho do Redentor em sua vida, você pode aprender a ser um instrumento nas mãos do Redentor também. É isso que Deus quer fazer, irmãos. É uma cosmovisão saudável. É uma forma saudável de ver a vida. O meu Redentor me ajudando a lidar com os meus conflitos, com as minhas experiências, com aquilo que é inevitável, e me ajudando a responder de maneira saudável às coisas erradas e ruins que eu tenho experimentado. E enquanto Ele trabalha em mim, eu posso trabalhar em favor dos outros. Mudar o mundo, irmãos. O lema hoje é: tem que construir escola, menos presídio, tem que fazer isso e aquilo e menos aquilo. Irmãos, a gente pode ter uma escola em cada esquina, pode ter 1000 hospitais em todo lugar, pode fazer campo de futebol em toda a favela. O homem vai continuar sendo pecador, irmãos. E o homem vai continuar reagindo mal. As pâmelas da vida vão continuar agindo mal pelas más experiências. Mas pessoas como Ciro, que foram bem criadas por serem pecadoras, também vão continuar agindo errado. É por isso que a Bíblia diz que Cristo veio para buscar e salvar o perdido. E a pergunta é: quem não está perdido?